Boa noite pessoal. Vamos lá iniciar o nosso Evangelho Terapia da segunda-feira do Centro Espírita Irmã Sheila. Meu nome é Jefferson, vamos estar aqui hoje com vocês, tá bom? Vamos dar início, esperando só aqui chegar o pessoal para podermos iniciar. Lembrando que no nosso Evangelho Terapia, aqui de hoje vai estar sendo online por conta do feriado de carnaval, mas na próxima semana voltamos com ele presencial, tá bom? Então, para dar início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura do livro Espiritualidade e Vida, do nosso amigo Haroldo Dutra Dias, capítulo 4, que ele diz assim: durante toda a viagem existe um sol que brilha. Existe um sol que brilha, ilumina, aquece, sustenta e orienta o viajante. Esse sol é Jesus Cristo. Então, é com essa mensagem edificante de amor e paz que iniciemos o nosso Evangelho com a prece inicial. Senhor Deus, Divino Pai, Jesus, Irmão Maior, espiritualidade amiga que conduz todo esse trabalho do Evangelho Terapia aqui da Casa Espírita Irmã Sheila, aqui em Piripiri. Abençoa, nos ilumina, nos conduz nesta noite de hoje, neste estudo tão maravilhoso que é do Evangelho. Que possamos estar sempre atentos para podermos estar discutindo da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, o nosso Evangelho de hoje, ele se trata do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 23, que vamos nos tratar dos tormentos voluntários. Oi Ricardo, tudo bom? Vamos lá que a gente iniciou o nosso Evangelho aqui. Dentro dessa temática que é o Evangelho de hoje, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos fazer a leitura onde a espiritualidade nos coloca essa questão dos aflitos como sempre uma questão a se pensar. Por que as aflições? No item 23, que se chama Tormentos Voluntários, diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mesclar não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, e se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis
em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro parágrafo, quer dizer, nesse primeiro parágrafo a gente já vê o quanto nós temos que nos adentrar aos nossos espíritos, ao nosso espírito, principalmente conhecer cada vez mais. Mas veja, ele coloca nesse item: bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários. O que entendemos por tormentos voluntários? Bom, quando nós falamos de tormentos, o que é que vem na sua mente? O que é que vem na nossa mente? Bom, tormento é sofrimento, aflição, angústia da parte física, dor física, torturas e inquietações, entre outras. Ou seja, tudo isso é tormento que nós temos dentro de nós. Agora, a palavra que ele coloca é tormentos voluntários. Aí o voluntário já vem na nossa mente, né? Algo que a gente faz por agrado, ou seja, por conta própria. Ou seja, age por vontade própria. Nós agimos dessa vontade. Então, se eu estou agindo por vontade própria na questão de ter tormentos dentro de mim, então o que é que eu vou fazer para poder estar melhorando ou construindo situações que eu não venha procurar esses tormentos? No próprio parágrafo, nesse primeiro, ele coloca que para a gente passar essa questão dos tormentos, a gente tem que buscar a felicidade. Buscar a felicidade, mas ele diz, ainda não, aqui na Terra teremos. Mas a gente é uma busca constante. Se bem que nós lembramos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 920, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se poderemos ser felizes aqui na Terra. E a espiritualidade responde dizendo que ainda não. Ainda não. Por quê? Nós aqui estamos ainda num planeta ainda de provas e expiações. Logo, a felicidade não vai ser a nossa realidade. Então, se ela não é a nossa realidade, como é que nós vamos nos sentir bem? Dentro dessa perspectiva, nós temos que ver que estamos em um planeta que ele ainda é muito grosseiro. Neste momento, né? Dizem por toda a literatura espírita que nós estamos passando por momento de transição. Momento de transição. Mas mesmo assim, esse momento de transição, ele ainda nos dá a plena situação do nosso eu aqui enquanto na Terra. É só você imaginar, pense, imagine você, não precisa você externalizar para o outro não. Pense em você, como é que você está se sentindo agora? Como é que você está se sentindo alguns dias atrás? Será que nós não já passamos por várias dificuldades e às vezes a gente está sempre se lamentando? Ou por que acontece isso comigo? Por que eu estou me sentindo tão triste? Por que no meu trabalho as pessoas não são cordiais? Por que na minha família é tanto problema?
Por quê? Por quê? Por quê? Isso tudo são os tormentos que nós temos dentro de nós. E os tormentos voluntários são aqueles que nós procuramos. Por isso que quando na questão 920, ele fala que ainda nós não temos a plena situação de ser felizes aqui na Terra, mas ele coloca um mais, né? Ele coloca um mais nessa resposta. A espiritualidade coloca assim, mas vocês ou nós podemos procurar meios de estarmos felizes aqui na Terra. Nós temos que criar situações que nos proporcionem a felicidade. Então, quando eu procuro estar bem comigo mesmo, com o meu próximo, com a minha situação que eu tenho no meu trabalho, com a minha vida, com o meu corpo, com tudo que me compõe, isso já é um grande passo para que eu consiga ter diversos momentos de felicidade aqui na Terra. Aqui na Terra. Mas não sejamos inocentes, e principalmente a nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita, do conhecimento de todos nós, a gente tem que ver o quanto é grandioso o processo que nós temos de transformação. Boa noite, pessoal, boa noite. E dentro dessa perspectiva, nessa linha, nós vemos a reencarnação. Veja que processo lindo é a reencarnação. Deus nos dá esse processo de reencarnarmos várias vezes para nos ajustarmos e chegarmos a diversos tipos de situações para nos melhorarmos. E para podermos também estar sanando ou tirando de nós ou transformando em nós essas aflições que nós temos e que se tornam tormentos. Porque tormento, na maioria das vezes, veja só, deixa a gente angustiado. Os tormentos que a gente procura, a gente se coloca, torna a gente pessoas sofridas, torna até mesmo a ser uma tortura. Quantas pessoas já não falaram pra gente, até nós mesmos dizemos assim, meu Deus, como é difícil estar naquela família. Meu Deus, como é difícil estar nesse relacionamento. Meu Deus, como é difícil estar naquele trabalho. Isso é um tormento. Isso é uma tortura que nós fazemos com nós mesmos. Porque a gente vê, na maioria das vezes, a gente o bate dentro de nós a questão do orgulho. O egocentrismo também faz com que nós nos coloquemos nesses tormentos. Já imaginaram isso? Já tentaram fazer esse paralelo com o sofrimento que vocês estão passando? Ou seja, porque eu mesmo faço, agora estou fazendo muito essa análise, né, essa avaliação, quando o sofrimento vem para mim, quando eu estou sofrendo. E eu vejo sempre essa palavra batendo muito na minha mente, quando lendo o Evangelho, que quando a gente vai para o Bem-aventurados, os aflitos, que é o maior capítulo que temos dentro do Evangelho. E por que é o maior capítulo dentro do Evangelho? E que a espiritualidade trouxe para nós, na perspectiva de Jesus, nos confortar, ou seja, a linguagem nos confortar nas diversas situações que nós aqui, enquanto carnados, vamos passar. Vamos passar. Porque para podermos evoluirmos, temos que passar por todas essas vicissitudes que aqui a Terra nos propõe. A Terra é um planeta de provas e expiações, ainda por situação. Então, gente, que possamos entender que nós somos ainda aquele homem velho, aquele espírito de lá de trás, que agora está encarnado, e que agora está
mesmo que seja desencarnado, mas que já entende, temos que colocar em prática tudo que nós já sabemos. Temos que buscar no nosso íntimo. Espera aí, eu estou sofrendo aqui agora com esse relacionamento. Vamos botar em coisas práticas. No relacionamento. O relacionamento não está me fazendo bem. Eu vou conversar com com a outra pessoa que está dentro do relacionamento e dizer porque eu não estou me sentindo bem. Eu estou triste, eu não estou conseguindo me caminhar, minha mente não está, eu estou me torturando aqui dentro e eu quero melhorar, eu quero ser feliz. Então você tem que trazer para você. A problemática nunca é o outro. Sempre somos nós. Sempre somos nós. O outro pode estar participando, mas a problemática é sempre nossa. Os tormentos somos nossos. Então, se os tormentos somos nossos, então nós temos que resolver. E não nos colocarmos na posição de vítima, que é o que mais nós fazemos, né? É se colocar numa posição de vítima e dali não sai. E dali não sai. Aí diz assim, não, mas só que eu estou sofrendo porque aquela pessoa me fez sofrer. Mas nós, com esse conhecimento que nós temos, a gente tem que lembrar o seguinte, nós somos espíritos antigos. Então, se eu sou um espírito que estou aqui encarnado, então, consequentemente, se eu estou sofrendo aqui agora, é porque eu fiz também sofrer lá atrás. E quando nós nos colocamos nessa posição, é muito mais fácil a gente sair. Porque a gente sai do papel de vítima, sai no papel de coitadinho e começa a agir. Começamos a ter controle do que é realmente a nossa vida. A benfeitora Joana de Ângeles diz assim: ninguém tem o destino, o sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa. Jamais a causa. Viu? O sofrimento é sempre... Ele vem do quê? Da situação negativa, ou seja, de uma situação que nós nos colocamos. Se eu fiz algo negativo, consequentemente eu vou sofrer. Não é só o outro, não. Se eu estou sofrendo, é porque a culpa foi minha. Algo de mim está errado. Se eu não estiver sofrendo, quando acontece qualquer coisa e eu não estou sofrendo, e eu tenho a minha consciência limpa, então eu sigo. Eu tenho aquela paz dentro de mim. Mas quando eu não tenho essa paz e eu fico com esse tormento, então quer dizer que o problema está dentro de mim. E é isso que Joana aqui, o espírito da Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, traz nessa mensagem. Que nós saiamos dessa posição e veja de onde é que está esses tormentos. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou seguindo dessa forma? É nos perguntar. Veja que ela diz, jamais a causa. O tormento não é a causa. O sofrimento é a parte negativa que nós fizemos. Que é de onde é que vai sair. São as nossas escolhas. Nós temos dentro de nós uma das principais situações que Deus nos deu. Qual é? O livre-arbítrio. Eu escolho. É difícil até falar e também escutar isso, mas é escolha sua, é escolha nossa. Eu tenho um livre-arbítrio. Se eu quiser ser feliz, ter felicidade, eu vou ter felicidade. Mas se eu escolho agir de alguma forma e eu entro no processo de sofrimento, eu entro no processo que me tormenta, eu entro num processo que me deixa inquieto, que me causa angústia, que me causa dores físicas, que me causam aflições, é escolha minha. Temos que prestar atenção nisso, gente. Temos que prestar atenção.
nesse segmento. Jesus diz assim, bem-aventurado os aflitos. Mas os aflitos que ele fala na sua bem-aventurança são aquelas aflições que é aceita, que eu estou sofrendo, mas eu sei porque eu estou sofrendo, mas eu vou passar por essa aflição aqui. Eu vou passar porque eu tenho a necessidade de passar. Então por isso que é esse bem-aventurados aflitos. Você saber que aquela aflição que você está passando, que aquele tormento que você está passando, é um processo de crescimento, é um processo pedagógico, é um processo de construção do seu eu, do seu espírito. Quando nós começarmos a entender que toda essa situação que passamos toda ela é prática para uma aprendizagem, e essa aprendizagem vai nos tornar cada vez mais forte, e esse tornar cada vez mais forte vai nos levar à verdadeira felicidade. Nós temos, dando continuidade ao segundo parágrafo, ele diz assim: o Espírito Telenon diz: haverá maiores do que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda alegria em exercitar nos que se lhes assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora, pobres insensatos, talvez terão de largar todas as frioleiras cujas cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo se aplicar estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas causas, as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Dentro dessa perspectiva que ele coloca para uma abordagem de tormentos voluntários, ele chama a atenção para duas situações, que é a inveja e o ciúme. Veja que o espírito Fenelon, ele traz assim esses dois sentimentos para que nós começarmos a pensar mais no que fazemos. Aí você diz, inveja, ciúmes. Quando nós tratamos que é inveja, veja o que diz. Inveja é ter o que não posso, desejar algo muito forte que outrem possua. Ou seja, a inveja é uma energia que destrói. E muitas vezes nós estamos agindo com inveja e não nos colocamos nesse papel e não dissemos assim, não, inveja não. E é inveja. Cabe a nós analisar a situação que está passando, porque a inveja ela aparece de diversas formas. Basta um irmão nosso se destacar de uma forma que venha a falar mais eloquente, que venha a ter um posicionamento mais forte, que se vista, que consiga algo assim
que a gente não conseguiu. Então, isso é inveja. Às vezes fica mascarando, como que dizendo assim, não, é muito amostrado, né? Fica jogando já para o outro. Ele é muito amostrado, aquela pessoa. Se amostra demais, é muito empolgado. Ah, poderia ser menos. E nós, por que estamos com esse pensamento? Por que estamos com esse pensamento acentuado? A inveja. Então, o Espírito Fenelon, ele nos trata esses dois sentimentos para que a gente comece a rever as nossas práticas. Eu lembro bem de um dito do benfeitor, né, que nós conhecemos muito bem, que é Chico Xavier, que ele dizia assim: a inveja, eu tenho medo, ele dizia que eu tenho medo dos irmãos que têm inveja. Olha só para Chico, né? Chico, ele trazia isso para mim. Ele dizia, eu tenho medo do irmão que tem inveja. Porque, ele explica, porque o irmão que tem inveja, ele cria ao seu redor um campo energético que é destruidor. Primeiramente ele se destrói e depois ele se destrói a quem ele quer. Se o outrem não tiver vigilante ou também orando, né, como a gente orar e vigiar, que Jesus diz para nós, se o outrem não tiver orando e vigiando, essa energia que é devastadora do ódio, que é devastadora de ambição, que é devastadora de causar até morte, até destruição, acabar com vários projetos das pessoas. Esse campo energético que nós geramos quando temos esse sentimento, ele atrai uma pleura de espíritos que também estão naquele mesma sintonia que nós. E para sair disso é bem difícil. É muito difícil. Por isso que a gente tem que estar constantemente orando e vigiando, prestando atenção nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, prestando atenção nas nossas ações. Aquilo que nós pensamos de imediato para aquele irmão, porque não tem como a gente evoluir sozinho, a gente só evolui com o próximo. Quem vai fazer com que a gente evolua é o próximo. Quem vai fazer com que nós tenhamos a caridade, coloquemos a caridade em prática, é o nosso próximo. Então a gente tem que prestar atenção também nessas duas situações, porque nós ainda somos muito falhos. Somos falhos, somos muitos imperfeitos ainda. Nós estamos ainda caminhando nesse processo evolutivo. Mas quando a gente consegue colocar em prática uma leitura edificante, assistir palestras, participar, tá se doando realmente de corpo e alma num processo que é de caridade, fazer por você mesmo, fazer todo o trabalho que é necessário com vontade, sem esperar nada. Aí isso a gente combate. Aí a gente combate toda essa energia. E é isso que Chico nos traz quando ele diz que ele tem medo. Porque o medo faz com que a gente tenha cuidado. Por isso que ele era tão vigilante. Emmanuel dizia para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Eu acho, não, eu tenho certeza. Jesus é o que pede isso para nós. Quanto aos tormentos voluntários que nós temos dentro de nós, Jesus pede para nós, tenha disciplina de aplicar o amor, o entendimento, a paciência, a resignificação, a indulgência, o perdão para com todos que estão ao nosso redor.
Não só olhemos somente para a família que viemos encarnados, mas olhemos para toda essa família que nós temos ao nosso redor, nossa família universal, que tanto nós falamos, seja ela encarnada ou desencarnada, que precisa-se tanto. E quando a gente vai adentrando, ele coloca também a questão dos ciúmes. O ciúme como uma proposta de sentimento negativo. O ciúme é um sentimento negativo. É receio de perder. Lembra quando a gente tem aquele ciúme, né, dentro de nós? É porque nós estamos com receio de perder. Se nós nos sentimos inseguros. Nós nos sentimos ainda fragilizados. Não temos a confiança, né? Não temos a devida situação que o outrem esteja conosco, seja ele na família, seja ele com os nossos cônjuges, com nossos relacionamentos, com nossos amigos. Quantas vezes nós não somos ciumentos com essas pessoas? Quantas vezes falamos coisas que não devemos para essas pessoas? Será que realmente o ciúme está sendo bom? Será que realmente eu estou agindo coerente ao ter ciúme das pessoas que estão ao meu redor, do meu cônjuge ou do meu relacionamento, da minha família? Muitas vezes tem muitos pais, mães, filhos que morrem de ciúme dos seus irmãos. Com a mãe, porque minha mãe só dá atenção para fulano e não dá atenção para mim. Quantas vezes a gente já passou por isso, né? Quantas vezes? E veja o quanto é ruim, porque nós começamos a questionar o amor daquela pessoa por nós. Nós começamos a questionar o amor. Nós começamos a rever o processo que aquela pessoa tem conosco e vai se destruindo, vai se esvairindo. Porque o ciúme é isso, né? O ciúme é destruindo pouco a pouco. Ele vai consumindo, ele vai te destruindo, aí vai destruindo os relacionamentos, vai destruindo as relações. Quando vê, estão todos afastados. Todos afastados. E como é que nós vamos voltar a ter essa perspectiva de sair desse sentimento? É um tormento que se transformou. O ciúme tornou um tormento para você. Para nós, ele se torna um tormento voluntário. O ciúme e a inveja, eles são tormentos voluntários. É isso que o Espírito fala, não, traz para nós. Que quando nós sentimos inveja e sentimos ciúmes, é porque procuramos sentir isso. Mas só com quem eu estou me relacionando, com quem está ao meu redor, está fazendo atos que está fazendo isso comigo. Então quer dizer que nós ainda estamos fragilizados nos sentimentos de amor próprio, no sentimento de dividir. O que quer dizer isso? Por que eu estou sentindo esse ciúme? Apego. O apego que nós temos se transforma em uma prisão. Nós devemos construir uma relação de compartilhamento. Uma relação que eu possa confiar naquela pessoa e a pessoa confie em mim. E quando tiver qualquer situação que venha acarretar em alguma situação de ciúmes ou de algum acontecimento, eu vou conseguir resolver. Eu vou conseguir conversar. Eu vou conseguir chegar até a essa pessoa ou qualquer um e dizer, olha, eu estou sentindo que nós não estamos bem. Que essa situação que você fez não é boa para nós. Você vai continuar com isso, porque se você for continuar, eu não quero estar participando. Eu não quero estar sentindo. Eu não quero estar vivenciando isso.
Eu quero estar com você. Eu quero viver com você. Eu quero sentir todo o que é bom e não o que é ruim. Se nós estamos passando agora pelo momento que é ruim, devemos aprender a sair dessa situação. Como é que nós vamos sair dessa situação? Pergunte para as pessoas que estão no ato desses ciúmes ou dessa energia que é a inveja. Então, quando ele trata que a gente tem que ter as bem-aventuranças de Jesus, as aflições, a gente tem que pensar no que nós merecemos, no que é compensatório. Aqui enquanto nós encarnados, que é grosseiro, que é material, nós vamos ficar com isso aqui para sempre? Nós vamos ficar com essa casa aqui que é o nosso corpo para sempre? Nem que é o nosso corpo nós não vamos ficar. Imagina as outras coisas materiais. Então já por si a gente já vê que aqui não se tem recompensa. Não se tem recompensa. Se eu ajo dessa forma, com ciúme ou com inveja, eu vou estar me tormentando o meu espírito e fazendo com que ele não consiga evoluir. Não consiga evoluir. Entra dentro de um buraco, vamos dizer assim, dentro de um buraco muito escuro, onde não vemos a luz. Por que não vai ter essa compensação? Porque a gente tem que pensar no além. Isso aqui é um preparo. Eu estou encarnado, eu estou me preparando. Porque a minha verdadeira vida não é aqui. Eu sou um espírito em um corpo de carne, não um corpo no espírito. Veja que a gente é dessa forma. Nós somos espíritos. Então, quando eu entendo, quando eu adentro nessa perspectiva que eu sou um espírito e eu tenho toda uma eternidade para poder eu resolver, eu começo aqui a aproveitar melhor os instantes que eu estou encarnado. E paro de perder tempo com coisas, com situações, com tormentos que não vão me levar a nada. Me vem agora na mente aqui uma lembrança de uma história que me contaram, e essa pessoa se colocou num tormento tão grande, familiar, e veio conversar comigo, e quando a pessoa começa a conversar, eu me deparo com uma situação e vejo assim, e no final que deixa até a pessoa falar, a pessoa diz, eu falo para a pessoa, você já percebeu que tudo que você falou foi você que se colocou nessa posição? Você que se colocou nessa posição. Então procure sair. Se você se colocou nessa posição, a única pessoa que vai poder sair é você. É você. E eu não disse praticamente mais nada. E quando eu falei isso, veio uma energia muito boa, né? Que eu me deparei também a pessoa e ela se situou assim. Eu não tinha pensado por essa perspectiva. É porque nós sempre somos levados a estar no papel de coitados, do egocentrismo, do orgulho. E isso faz com que nós não olhemos os nossos tormentos como algo que nós praticamos e nos colocamos. Nós sempre colocamos a culpa no outro, no outrem, sempre. Então, quando eu coloco a perspectiva que o que eu estou sofrendo foi eu que me coloquei, veja que as possibilidades são infinitas para se resolver. E no último capítulo, o Espírito, ele traz
praticamente uma pauta, né? Vou dizer, não uma pauta, mas uma receita. Eu tenho como uma receita de como podemos melhorar essa situação que nós temos de tormentos voluntários, de construção de sofrimento dentro de nós e sairmos disso. Ele diz assim: que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. Ele termina com uma pergunta. Fenelon, Lyon, 1860. Veja quantas informações são primorosas para que nós tenhamos uma construção significativa da nossa vida e não adentremos ao processo de tormentos. Que possamos estar em alguns momentos tristes, mas que possamos sair rapidamente, procurando resolver da melhor forma. E ele diz: as situações de felicidade, as situações de tormento pode-se ter a felicidade, agindo com calma, ou seja, se você tiver calma, as coisas se resolvem. E é uma felicidade. Quando nós aprendemos a ter calma nos momentos de tormentos da nossa vida, aí você vai ver, eu vou ver, você vai ver, todos nós vamos ver o que é um processo de felicidade. A espiritualidade superior sempre nos mostra dessa forma. Veja Jesus. O que aconteceu com Jesus? Gente, quantos tormentos ele passou. Quantas situações ele vivenciou. Mas não foi voluntária. Ele quis estar ali. Quando colocaram ele naquele posicionamento, ele pegou e disse assim: não, eu vou suportar, porque é necessário. Os meus irmãos precisam saber que a gente precisa passar por tormentos. E que esses tormentos, que essas situações dentro de nós que acontecem, elas são pedagógicas. E isso é muito confortante. Por isso que nós chamamos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, o Consolador prometido. Porque quando nós conseguimos entender cada vez mais que o que passamos são aprendizagem significativa para uma vida futura e não para o agora, esses tormentos que nós temos voluntários, eles vão cada vez mais se tornar ínfimos, pequenos, muito pequenos. E a gente vai conseguir passar da melhor forma possível. E a gente tem, dentro das diversidades que a vida nos traz, nos mostra constantemente, todos os dias temos, ao acordarmos enquanto encarnados, temos diversas situações para resolvermos. Quando colocarmos em prática que aquilo ali não sou eu, são situações que eu tenho que resolver para poder eu me aprimorar, aí sim a gente vai começar a ver realmente essa regeneração
que o mundo está passando, que o planeta Terra está passando, que Jesus nos coloca constantemente, essa mudança de energia. Nós vamos sentir cada vez mais essa transformação, esse desenvolvimento dentro de nós. E até mesmo para desencarnar, temos que aprender. Para quando nós chegarmos na verdadeira vida, no plano espiritual, não ficarmos alheios, não ficarmos presos à nossa consciência cheia de tormentos. Sai logo, né? Ter a consciência e dizer assim, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que construir, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que agir com indulgência, eu tenho que amar o meu próximo, amar a mim mesmo. E já vamos nos adentrando para o final do nosso Evangelho no lar. E eu trago para vocês aqui o Evangelho Terapia do lar, não, né? A Evangelho Terapia, que hoje sendo via online, a palavra que são várias situações que nos remete a transformações dos tormentos voluntários que nós temos. Que possamos ter paciência, que possamos ter calma, que possamos nos contentar com o que nós temos. Que possamos não parecer mais do que é. Procurar a felicidade. Temos que procurar a felicidade. Não vai chegar de uma hora para outra sem ficarmos parados. Temos que fazer a nossa parte para poder estarmos o máximo possível felizes. E é isso que eu desejo nessa noite maravilhosa, que vocês, que nós possamos estar adentrando em um processo de resolver os nossos tormentos voluntários e nos tornarmos esses bem-aventurados, esses aflitos. Mas é os aflitos que Jesus acalenta, que Jesus diz, você está em aflição, mas você vai sair dessa. Você vai conseguir, porque você está trabalhando para isso. E Chico nos traz uma mensagem muito linda que diz assim: não espere que a felicidade caia do céu, sem que você faça esforço nenhum. Ela é a recompensa para quem acredita que todos nós estamos aqui para brilhar. Então é com essa mensagem maravilhosa, bendita, que eu termino esse evangelho aqui com vocês, grandiosamente. Obrigado a todos por estar aqui comigo nessa segunda-feira de carnaval maravilhosa, falando um pouquinho, né, discutindo, entendendo, nos resignificando, né, enchendo o nosso espírito de paz, de amor e tranquilidade, para que esses tormentos que temos dentro de nós não sejam mais voluntários, mas que sejam tormentos que possamos resolver da melhor forma possível. Sejam situações de aflição. Tá bom? Obrigado a vocês. E vamos agora para a nossa prece final. Obrigado, Sandra. Gratidão também. Liana, obrigado a todos vocês que aqui estavam conosco. Noite maravilhosa. Adorei estar aqui com vocês. Então vamos fazer nossa prece final. Deus de infinita bondade, Jesus, irmão maior, espiritualidade amiga da casa, Espírito Irmã Sheila, que conduz esse trabalho maravilhoso do Evangelho Terapia. Que possamos sempre estar atentos aos ensinamentos de Jesus, às energias benéficas de amor e paz, que os nossos irmãos superiores estão conosco constantemente, nos envolvendo. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, mentor amigo, espiritualidade amiga. Abençoa essa semana, nos ilumina da melhor forma possível. Também pedimos por todos aqueles que sofrem
com seus tormentos voluntários, que sofrem com todas as suas dores, as suas aflições. Que Deus de infinita bondade, a luz divina, possa tocar aos seus corações. Maria, Mãezinha querida, nos abençoa, nos ilumina e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, tchau. Vocês agora irão ficar com o passe virtual que vai ficar nos stories, para que o pessoal já vão colocar, tá bom? Uma boa noite e até a próxima.